Enfim, tem várias questões, né, como é o pós-operatório. E para falar sobre esse assunto tão importante, a gente chamou um time multidisciplinar por aqui. Tô com gente boa, hein? Ó, a nutróloga Tereza Cristina Debli tá aqui, a psicóloga Jaqueline Vicelli e ainda o cirurgião bariátrico Diogo Kfouri. Abrindo os microfones aqui pro bom dia de vocês, minha gente. Bom dia. Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Dar a oportunidade para a gente, como equipe, falar desse tema tão importante. Agradecer a Adri Neves, nossa Adri programadora Neves. Maravilhosa. E vamos lá, as perguntas. Ela que nos indicou, né? Pra você, Sim. enfim. E vamos falar sobre esse assunto. Jaque, Diogo, bom dia. Bom tudo dia, bem? tudo bem, Silvia? Beleza. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo Satisfação convite. recebê-los. Quem tem dúvida pode mandar aqui no WhatsApp, tá? Bom, eu vou começar trazendo aqui, enquanto as dúvidas estão chegando pelo WhatsApp, eu vou começar perguntando o seguinte, hein? Pra quem, afinal de contas, a cirurgia bariátrica é indicada, hein? Quem responde essa pra nós? Então, assim, tem que lembrar que a obesidade é uma doença muito grave, uma doença crônica que atinge muita gente. Então, mais de 8 milhões de brasileiros sofrem com a doença. É uma doença que a gente sabe que traz vários riscos à saúde. Muitos acabam complicando com doenças cardiovasculares, infarto, derrame, e existe uma redução da expectativa de vida em 10 anos. Imagine, a Nossa, gente 10 anos, quase não vemos obesos idosos. Isso é muito raro, você vê velhinhos idosos, obesos mórbidos. Então a cirurgia é indicada justamente para pacientes obesos que já tentaram de várias formas perder peso de outras maneiras, como atividade física, dietas, medicamentos. Então a cirurgia é indicada apenas para esses pacientes que não conseguiram perder e tem um critério, que é o índice de massa corporal. Então a gente faz uma medição do peso sobre o quadrado da altura e classifica se ele está com sobrepeso ou obesidade. A obesidade é classificada em 3 graus, 1, 2 e 3. Então a indicação é quando a obesidade é mórbida, ou seja, IMC acima de 40 ou acima de 35 com alguma doença associada à obesidade. Inclusive chegou a pergunta da Ana Lídia agora aqui no WhatsApp, perguntando bem isso que você já respondeu, né? A pessoa que é gordinha, ela colocou entre aspas aqui, mas não com obesidade mórbida, ela pergunta se pode fazer a cirurgia. Então tem que obedecer esses critérios que você acabou de falar, né? Exatamente. E só complementando, a pessoa tem que ter tentado perder peso clinicamente por um período de pelo menos 2 anos, né? Pelo menos 2 anos. Isso, ninguém vai sair operando uma pessoa que acabou de ganhar peso. Então, ela tem que realmente ter tentado mudança de estilo de vida, tentado muitas vezes medicação, acompanhamento nutricional, para depois a gente avaliar se ela entra ou não nos critérios. E tem que fazer todo um preparo antes disso, né? Acredito, né? Isso, lembrando que toda causa de obesidade, ela tem um fundo emocional, que é extremamente importante. Então, muitas vezes o paciente, ele não é indicado à cirurgia, mas ele pode emagrecer sem a cirurgia, trabalhando seus gatilhos emocionais, que muitas vezes está relacionado à sua infância. Então, é muito importante eu entender o porquê que eu estou obesa, né? Porque hoje em dia as pessoas tá triste, come, tá feliz, come, é algo cultural, né? Você tá triste, você come. Você aconteceu algo legal que você tem que brindar, você sai para comer. Então, lembrando que é bem importante que é algo comportamental. E muitas vezes come mal, inclusive, né? Sim. Vale dizer, né? Fernando tá nos ouvindo em Londrina, aqui falando que essa cirurgia mudou a vida da esposa dele, Jaqueline. Olha aí que legal, hein? Chegou mais uma dúvida aqui. Deixa eu ver quem mandou. Espera só um pouquinho. Bem, enquanto eu vou procurando aqui essa dúvida que acabou de chegar aqui no WhatsApp, quero saber o seguinte. Sobre exercício físico, que a gente fala muito aqui no Rock and Run. Quem faz uma cirurgia bariátrica pode se exercitar ou deve se exercitar? Precisa? Não sei qual é a pergunta certa nesse caso aqui. Não só pode, como deve. É obrigatório. Então, só que tem um prazo, né? Então, se faz a cirurgia, depois de 1 mês você já pode fazer atividades sem impacto abdominal e 2 meses, vida normal, atividade física normal. Qualquer coisa, inclusive correr. Tudo. Olha só, legal. Achei aqui a dúvida que chegou da Mara. A Mara perguntou o seguinte, muitas pessoas que fazem a cirurgia voltam a engordar. Isso é verdade? E por que isso acontece? Bom, vou responder aqui a pergunta da Mara. Sim, é verdade. As pessoas que não aderem à mudança do estilo de vida, à nova realidade, não acompanha com a equipe multidisciplinar, né? Não faz uso das vitaminas prescritas, não faz atividade física, tem uma boa chance de voltar a engordar.
E isso é rapidamente, logo depois, ou depois de um bom tempo da cirurgia? Não, geralmente a cirurgia tem o que a gente chama de período de lua de mel, né? Que é o período onde a pessoa vai perder peso por conta do procedimento cirúrgico. Esse período dura ali em torno de 1 ano e meio, pode durar até 2 anos, dependendo da técnica, dependendo do próprio metabolismo da pessoa. E é muito importante que nesse período sejam refeitos os hábitos saudáveis, porque às vezes a pessoa está comendo errado, mas está emagrecendo. Aí depois de 2 anos, a pessoa vai voltar a engordar, porque muitas vezes belisca, né? Então ela tem que ela tem que aproveitar esse período. Essa lua de mel, essa lua de mel é essencial para estar comendo certo e para estar fazendo o acompanhamento certo e levar isso para o resto da vida. Esse acompanhamento psicológico também é importante, Jaqueline. Sim, nesse momento é muito importante que pós a cirurgia bariátrica o paciente comece a fazer renúncias, né? Ele tem que entender que após a cirurgia ele vai ter que trocar prazeres, né? Então, hoje a fonte de prazer da pessoa obesa é a alimentação. E no pós-operatório nós vamos trabalhar todas essas crenças, esses valores, e ele tem que entender que ele precisa fazer renúncia para que ele chegue no topo, né? É de degrau em degrau, aos poucos, ele vai fazendo a psicoterapia, ele vai se entendendo, se conhecendo, e essa mudança vai acontecendo. Até tive uma ideia de uma troca bacana, que trocaram a comida, o vício em comida, pela corrida. Sim, tem que puxar a sardinha, né? Excelente. Vamos fazer essa campanha, troque a comida pela corrida. É verdade. Técnicas da cirurgia, existem vários tipos ou um só? Como funciona hoje em dia? Existem vários tipos, mas basicamente o que a gente acaba usando no dia a dia aqui no Brasil, em decorrência das liberações do Conselho Federal de Medicina, seriam sleeve e bypass. Bypass você reduz o estômago e desvia o intestino. Sleeve é apenas o estômago. Mas existem outras técnicas que são mais desabsortivas, desviam mais o intestino. Então existem algumas técnicas e algumas delas provavelmente logo serão liberadas pelo Conselho Federal de Medicina. E aí, de acordo com o paciente, define-se qual a técnica que vai ser utilizada, é isso? Depende de alguns critérios que são avaliados no pré-operatório. Tá. Chegou uma agora quentinha aqui da Cris, pelo WhatsApp. Já ouvi relatos de gente que após a bariátrica trocou a compulsão por comida por outras, como bebidas, por exemplo. É comum? Sim. É comum, é bastante comum, por isso que o paciente precisa fazer esse acompanhamento psicológico para não haver troca de compulsões, né? E a nossa equipe, a gente tem isso muito fechado, o paciente fazendo o acompanhamento, se der algum sinal de que isso está acontecendo, a gente já começa, se for o caso, inclusive, a medicá-lo, a acentuar as sessões de psicoterapia. Então, por isso que a gente tem que estar em cima do paciente ali, rédeas curtas, para não ter essa compulsão que realmente pode acontecer. A bebida é uma delas. Pode ser uma válvula, né, de escape, compras, né? Também. Então, mas isso já vem do perfil do paciente, sabe? Isso é um paciente que já é predisposto a compulsões. E isso a nossa querida Jaqueline trabalha muito bem. Sim, é muito importante fazer essa substituição de prazeres, né? E lembrando que esse comportamento sempre vai estar relacionado à sua história de vida, à sua infância. Então, esse gatilho que vem, que aparece, ele precisa ser trabalhado. A causa, né? Olha só, em média, quantos quilos, não sei se dá para dizer isso de forma geral, né? Quantos quilos o paciente pode perder com a cirurgia bariátrica? Existe um padrão para isso? Então, em média, o bypass ele tem uma perda de 40% do seu peso. E o sleeve em torno de uns 30%. E outras técnicas mais desabsortivas podem perder até 50%. Mas isso também depende do paciente. Eu sempre falo no consultório, a cirurgia bariátrica ela não é milagrosa. Ela, se não mudar, se o paciente não tiver mudança comportamental, atividade física, mudança alimentar, o paciente ele não vai ter a perda necessária e também ele tem uma recuperação de peso. E alguns pacientes têm um metabolismo mais lento e às vezes é muito importante conversar com a equipe multidisciplinar para às vezes até entrar com medicações associadas à cirurgia para potencializar a perda de peso. Chegou mais uma aqui, tá bombando, minha gente. A Adriana perguntou, sou paciente bariátrica, 22 anos, ainda tenho duping, é isso? Como Dumping. não ter? Dumping. Como não ter? É muito ruim, ela menciona. Bom,
Se está tendo dumping... Aliás, o que é dumping? A dumping é quando o paciente come alimentos que, teoricamente, não seriam para comer, né? Geralmente são os alimentos mais ricos em açúcares ou gorduras, e principalmente quando você junta os dois, açúcar e gordura, é uma síndrome que cai muito rápido no estômago, no intestino, e o paciente realmente passa muito mal, né? Tem dumpings mais leves, tem dumpings mais pesados, assim, onde o paciente chega muitas vezes a quase desmaiar, da taquicardia, acelera, uma sensação de mal-estar, que vai para o outro lado e volta, né? Mas é autolimitado, uns 3 minutos ali, a gente orienta parar o que está fazendo, esperar, deitar, respirar e vai passar. Mas se está tendo dumping, é porque não está comendo adequadamente, está comendo alimentos errados, né? Aí a gente tem que rever toda a dieta da Adriana para ver o que está causando dumping nela. A Marcela Heloísa, ela não contou se fez bariátrica, mas ela disse que tem dumping com alho, que é péssimo, às vezes fica horas passando mal. Então não pode comer alho, pelo jeito, não sei. Olha, isso é novo. Muito pessoal, é muito pessoal, relativo, mas de repente esse alho pode ser que tenha um óleo junto, né? Isso que é fundamental a equipe multidisciplinar. Ou seja, tem que conversar com a nutricionista. Ela vai orientar quais alimentos podem ou não podem para aquele paciente. Olha aqui, chegou mensagem do Tiago Alves, paciente da doutora Tereza Cristina, e quero muito em breve ser operado pelo doutor Diogo. Olha aí, ó, chegando repercussões por aqui. E o Tiago é o nosso paciente xodó, sim. O Tiago vai dar muito certo a cirurgia dele. Chegou o Robert aqui, ó, teclando, sou bariátrico há 9 anos, quero saber se tenho que fazer uma revisão ou algum procedimento de 130 quilos para 70. Agora estou com 82, sem alteração. Não, porque existe um reganho de peso esperado, né? Só se existir uma recuperação muito significativa e se for não só não por causa de compulsões alimentares, mas por alguma falha técnica da cirurgia, aí a gente pode considerar uma nova cirurgia. Ok. Mas lembrando que tem que fazer screening das vitaminas, né? Para ver se estão todas ok, se ele está se sentindo bem, se tem alguma queixa de desânimo, dormência nas pernas, insônia ou excesso de sono. Isso o bariátrico tem que com frequência fazer a medição das vitaminas para a gente suplementar. Entendi. Né? Além de avaliar esse comportamento dele, né? Porque às vezes ele não precisa voltar a fazer a cirurgia, mas ele precisa mudar o comportamental. O porquê que ele está tendo reganho de peso? Será que essas emoções estão levando ele a comer novamente? Então, se eu não trabalho o comportamental, se não tem mudança de pensamento, não há mudança de comportamento. Perfeito. Gente, o nosso tempo até estourou já. Ai, não acredito. Sim. Então eu quero pedir para vocês fazerem o seguinte: deixem um contato, de repente uma página no Instagram, alguma coisa, para o pessoal poder falar com vocês por lá e tirar mais dúvidas, porque realmente o tempo aqui é curto e aí não dá para tirar todas as dúvidas. Mas um sucesso. Muita gente mandou mensagens aqui, que bom que vocês conseguiram responder uma boa parte aqui. Então, a nossa equipe ela é composta de vários profissionais e o nome da equipe é OBEPAR, Centro de Tratamento da Obesidade do Paraná. Então, vou deixar o Instagram OBEPAR Curitiba. Então o pessoal pode entrar na página lá no Instagram e lá tem todos os profissionais que atendem, e aí se quiser seguir pessoalmente, estamos lá à disposição. Maravilha. Então, doutor Diogo Kfouri, muito obrigada. Muito obrigado. Tereza Cristina, brigadaço por estar aqui também. Ai, obrigada a você, Silvia, foi ótimo. E Jaqueline, eu super agradeço. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Que papo bom e esclarecedor, hein, gente? Valeu demais. Pois bem, gente, o nosso papo vai estar disponível, quero te falar desde já, tá? Vai estar disponível em podcast, então se você pegou o bonde andando, quer passar para alguém, né, que está numa situação em que precisa saber mais sobre a bariátrica, você pode depois passar para essa pessoa.